oração de um justo pode mudar os planos de Deus. O que eu preciso, o que você precisa, isso mesmo. Sabe o que é? É nós se posicionarmos e orarmos a Deus. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Eu quero chamar a vossa atenção para a palavra de Deus. Segundo escreveu o profeta messiânico Isaías, dentro do capítulo de número 38, versículo de número 2, está escrito: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Meus queridos irmãos, e a todos que, a partir de agora, têm a oportunidade de participar dentro dessa plataforma digital, na programação Momento com Deus, palavra de reflexão. Eu quero chamar a vossa atenção para esse texto sagrado. O profeta messiânico denominado Isaías, ele escreve com muita precisão acerca de um personagem, acerca de um homem cujo nome era Ezequias. E Isaías, ele escreve dizendo que um dia esse homem, ele vira o rosto para a parede e suplica e ora a Deus. Quem foi Ezequias? Ezequias foi um homem levantado por Deus, homem esse que ele assumiu o trono real, isso é, na cidade chamada Judá, com 25 anos de idade. E durante 29 anos foi o tempo em que Ezequias reinou a cidade chamada Judá. Assumiu o trono com 25 anos de idade e 29 anos foi o tempo em que Ezequias ele reinou a cidade de Judá. O texto sagrado, pela sua vez, vai nos afirmar que 14 anos, isso mesmo, 14 anos após o seu reinado, o rei Ezequias está dentro da cidade chamada Judá, porém, ele começa a sentir algo em seu estômago. O rei Ezequias não está bem de saúde. Biblicamente, o texto ele é bem sucinto, que Deus levanta um homem. Este homem era filho de Amós, o profeta, denominado Isaías. Deus levanta Isaías com uma mensagem profética, e a mensagem que Isaías havia recebido era uma mensagem vinda de Deus, direcionado para o rei Ezequias, rei da cidade chamada Judá. O texto nos afirma dizendo que o profeta, o homem de Deus, ele vai até o palácio real, aonde está o rei Ezequias. Só que desta ocasião, o profeta ele tem uma mensagem dura, uma mensagem de posição, uma mensagem de peso. Porém, Isaías tinha a convicção na sua alma de que Deus havia lhe entregado a mensagem. Então, o texto vai nos afirmar dizendo que Isaías, o profeta, vai até
o palácio real e agora ele se depara de frente o rei Ezequias. O rei Ezequias recebe o profeta, o homem de Deus, e automaticamente o profeta disse para o rei assim: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, põe em ordem a tua casa, pois morrerás e não viverás. Aleluia. E Ezequias estava doente, e a doença, a enfermidade do rei, era uma doença mortal. O próprio Isaías, dentro do capítulo pela qual nós fizemos menção, capítulo 38, versículo de número 21 a partir, fala-nos sobre o diagnóstico, a causa, o nome da doença pela qual o rei Ezequias estava. Era uma enfermidade no seu estômago, mas não vou me deter no fundo histórico a respeito da doença do rei, mas quero ser bem sucinto na atitude que Ezequias teve quando ouviu a mensagem de Deus. Observa comigo. O rei Ezequias era um homem de Deus. O rei Ezequias estava em uma posição que foi Deus quem o colocou. O rei Ezequias estava agora com um diagnóstico de enfermidade. E o próprio Deus havia falado, havia determinado que aquela doença iria trazer a morte para ele. Porém, o rei Ezequias, que quando ele recebeu aquela mensagem, ele esperou o profeta, o homem de Deus, sair do palácio. Só que, na verdade, Isaías, ele não havia saído totalmente do palácio, ele estava no pátio real. Enquanto o profeta está no pátio real, Ezequias agora, ele entra dentro do seu aposento, fecha a sua porta e está escrito que ele virou o seu rosto para a parede. E no momento que ele vira o rosto para a parede, ele passa a orar. E a oração do rei era acompanhado com lágrimas. Aleluia! Oh, aleluia! Eu acredito que Deus, ele não só nos ouve, mas Deus também tem o poder de nos responder. Eu quero ser bem sucinto para você que parou para assistir este vídeo. Eu não sei qual é o dilema, qual é o diagnóstico pela qual você recebeu por esses dias, ou até mesmo você está cansado de sofrer, de bater em tantas portas. Você só recebe palavras negativas. Porém, se hoje, no dia chamado hoje, você se posicionar, isso mesmo, em meio à tua aflição, você se posicionar, invocar verdadeiramente o verdadeiro Deus, se prepare, porque você vai ter resposta da parte de Deus. Se prepare para você surpreender, isso mesmo, surpreender quem? Aqueles que duvidaram de você. Por quê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ezequias está chorando, orando. E foi uma oração sincera, uma oração de quebrantamento. E ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim que andei diante de ti
e fiz o que era reto aos teus olhos fazer. Ezequias era um homem que, desde a sua juventude, se dedicou a servir a Deus. Ele tinha vida com Deus, mas que quando ele ouviu que aquela doença, aquele mal que ele tinha no seu estômago, era doença para a morte, ele correu para a oração. E naquele exato momento, o Deus de Israel, ele ouve a oração de Ezequias. E automaticamente Deus também traz a resposta da oração. Eu quero partir para a finalização dentro dessa programação Momento com Deus de palavra de reflexão e dizer para vós outro: aquieta o teu coração, porque por esses dias Deus ele vai trazer resposta da tua oração. Sim, esta doença, esta enfermidade que você está vivenciando não é para a morte, não é. O nome do Senhor há de ser glorificado através de vós. O texto diz que, enquanto o rei Ezequias está orando e chorando, Deus visita o profeta Isaías, estando ele ainda no pátio real. E Deus disse para o profeta: volta pelo teu caminho e diz para Ezequias, o meu servo, que eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua petição e vi também as suas lágrimas. Eu vi quando ele chorou. Diga para ele que eu, Deus, não só ouvi, mas também vou trazer a resposta da vossa petição. Vou acrescentar mais 15 anos de vida sobre ele. E eu não só vou acrescentar os anos de vida, mas também irei defender a cidade de Judá como seu reino por amor a Ezequias. E ao terceiro dia, ele há de subir na minha casa e há de adorar-me. Aleluia. Partindo para a finalização, eu, João Paulo Ferreira, acredito que naquele momento o profeta Isaías ficou sem entender. Pensa comigo. Deus manda uma mensagem para o rei dizendo que a doença que ele está é uma doença de morte. Foi Deus que falou. Pensa comigo. Agora, passa-se alguns minutos e o mesmo Deus que falou que o homem iria morrer é o mesmo Deus que diz: não vai morrer mais. Pelo contrário, vou acrescentar mais 15 anos de vida. E o que é isso? Isso tem um segredo. Qual é o segredo? Oração sincera diante de Deus. A oração de um justo pode muito. Isso mesmo. A oração de um justo pode mudar os planos de Deus. O que eu preciso, o que você precisa, isso mesmo. Sabe o que é? É nós se posicionarmos e orarmos a Deus. Oh Deus, há quanto tempo você não tem falado com Deus? Isso mesmo. Você que antes falava com Deus no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, no metrô, no trabalho, na rua. Isso mesmo. Você que lavava a roupa, né? E do lado da máquina você falava com Deus, sentia a presença de Deus. Você mesmo que trabalhava à noite, na hora da janta,
tinha os seus minutos ali para descanso, você falava com Deus em oração. E hoje você se encontra triste, desanimado, cabisbaixo, você sente um vazio na sua alma, há uma crise espiritual que invadiu a sua alma. Mas dentro dessa programação, Momento com Deus, palavra de reflexão, eu estou sendo um porta-voz da palavra de Deus para vós outros. E eu afirmo para você, isso mesmo, que se você se posicionar a partir de hoje, invocar o poder de Deus, Deus ele vai suprir todas as tuas necessidades. Isso mesmo. Você não vai precisar voltar para o Egito. Não vai. Porque a tua necessidade, Deus ele tem um poder de preencher hoje o vazio da tua alma. O que você precisa, o que eu preciso, é nós se posicionarmos em oração e crer que Deus é Deus de milagre, tá bom? Que Deus em Cristo possa lhe abençoar, você e toda a sua casa. Este daqui foi mais um vídeo, Momento com Deus, palavra de reflexão com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Shalom, Adonai a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Gostou? Deixe seu like.